Então vamos todos abrir a palavra de Deus no livro de Ruth, página 282 do Antigo Testamento. E acompanhe a leitura que eu farei dos versículos de 1 a 12. Ruth 1 a 12, assim diz a palavra do nosso Deus. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então ele o chamou. Ô fulano, chegue até aqui, sente-se. E ele se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciões da cidade e disse, sentem-se aqui, e eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciões do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga, para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você e depois de você eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse, nesse caso não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso deste meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciões disseram, somos testemunhas, e disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Pai de amor e Pai de bondade, nós queremos expressar a nossa gratidão a Ti pelo privilégio que o Senhor nos dá de Te louvar e Te adorar. Nós Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de contribuir com os dízimos e ofertas e pedimos que o Senhor venha abençoá-los para que eles venham ser usados para a glória do Teu santo nome. Nós somos gratos acima de tudo a Ti pela leitura da Tua palavra e o nosso pedido é que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração, que o Senhor venha tirar a incredulidade dos nossos ouvidos, para que venhamos atentar para a Tua palavra, e pelo poder do Espírito Santo que aplique em nosso coração, sermos transformados para a honra e glória do Teu nome. E é no nome de Cristo Jesus que nós pedimos por iluminação e expressamos nossa gratidão a Ti. Amém. Ninguém quer ser mais um na multidão, não é verdade? Todos nós queremos ser conhecidos por alguma coisa. Não é por acaso que nós ouvimos as pessoas falando sobre qual é o legado que você deixará para a próxima geração. Isso é tão verdade que quando nós olhamos para a cultura popular nos filmes de cinema, nós vemos isso expresso, por exemplo, naquele filme Troia, quando Aquiles, o herói
narrativa, ele dirige a palavra para um dos seus amigos e diz: eu prefiro viver uma vida curta, mas cheia de glória, do que uma longa vida sem ser lembrado. Ninguém quer ser esquecido. Aquiles aqui, ele retrata o seu desejo de que ainda que a sua vida fosse curta, mas ele preferia ter uma vida curta em glória do que uma vida longa e esquecida. As pessoas, elas têm pavor do anonimato. Nós queremos, por exemplo, que os nossos familiares saibam que nós somos valorosos. Nós queremos também que aqueles que muitas vezes olham para nós e nos desprezam, que eles vejam o quão longe nós chegamos, o quão longe ou quão alto nós alcançamos. Ainda também aquelas pessoas que desejam ver o seu nome numa rua, numa praça, ou quem sabe até numa sala da escola dominical. Na verdade, o anseio por realizar coisas grandes, o anseio por realizar coisas memoráveis, ele não é errado em si. Deus, ele colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. Mas quando a nossa vida, ela passa a ser marcada por construirmos um nome para nós, algo que era legítimo, é algo que se torna um potencial para que o orgulho cresça no nosso coração e a humildade, ela desapareça. É por isso que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos apresenta que a lógica do reino de Deus é uma lógica que é diferente do mundo. Enquanto a lógica do mundo, as pessoas buscam tornar o seu nome grande, enquanto a lógica do mundo, o que é valorizado é a força física, é a beleza física. Quando nós vamos para a palavra de Deus, você vai se lembrar do apóstolo Paulo falando que ele se gloriava nas suas fraquezas, porque era quando ele estava fraco que ele estava forte. Nós vimos na leitura da liturgia que na lógica do reino de Deus, aquele que procura ganhar a sua vida, ele a acaba perdendo. E é por isso que nessa noite eu quero convidar vocês a olharem para esse trecho da palavra de Deus e olharmos para essa lógica invertida do reino de Deus, sobre o tema que no reino de Deus é perdendo que se ganha. No reino de Deus é perdendo que se ganha, e nós veremos isso neste capítulo 4, estamos nos aproximando do final da nossa exposição. E aqui dos versículos de 1 a 10, nós veremos uma cena que reflete a decisão de um caso em um tribunal, e dos versículos 11 a 12, nós veremos o povo pronunciando uma bênção no meio de tudo isso. Então vamos primeiramente olhar para o contexto da nossa passagem. Nos versículos de 1 a 2, nós lemos que Boaz, ele se dirige para o portão da cidade. E o texto nos diz que, eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando, e ele chama essa pessoa. Se você se lembrar, no domingo passado, nós vimos no capítulo 3, que Ruth executa aquele plano bolado por Noemi, aquelas pessoas que estavam buscando descanso e proteção debaixo das asas do resgatador, que era Boaz. E nós vimos ali que todo este caso, tudo isso que estava sendo realizado era muito importante, porque aquelas mulheres, elas estavam carentes de proteção e de descanso para as suas vidas. Nós vemos que ambas eram viúvas, ambas não tinham mais os seus filhos, e quando nós olhamos para estes tempos bíblicos, era uma época muito diferente da época de hoje. Era uma sociedade que basicamente vivia pela agricultura e, portanto, todo o sustento, a vida de uma pessoa estava relacionada com a terra. Mas nós vimos no domingo passado que quando as famílias elas iam mal, uma possibilidade que existia era que ela podia arrendar a sua terra, ninguém podia vender a terra porque a terra pertencia ao Senhor, e essa terra poderia ficar alugada enquanto a pessoa estava passando por esse momento de crise. Mas Deus, Ele tinha uma provisão para o seu povo, provisão essa que a terra poderia voltar para a mão da família. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento,
nós vemos que Deus estabeleceu que de 50 em 50 anos, a terra voltaria para as mãos do seu proprietário. Nós vemos também que Deus ele estabeleceu que um parente da família poderia comprar essa propriedade e resgatar a propriedade para que ela ficasse em posse da família. Mas para que a terra permanecesse entre aquela família, algo era muito importante. Era importante que houvessem descendentes. Porque essa herança passaria adiante, mas quando nós olhamos aqui para a vida de Ruth e Noemi, nós vemos duas viúvas e mulheres desprovidas de filho. Mas no capítulo 3, nós vemos que Ruth chega até Boaz, e Boaz, ele se compromete a ser o resgatador, mas Boaz não era um homem que agia de qualquer maneira, ele era alguém que agia marcado pela fidelidade à palavra de Deus, e ele sabia que havia um resgatador que tinha direito antes dele. E nós vemos que o texto ali termina com Boaz, ele evidenciando o seu compromisso de ser o resgatador, onde ele faz a promessa a Ruth, e ele demonstra isso, dando aqueles 36 quilos de cevada que ele levou para Noemi, e nós vemos que no final do versículo 18, ao olhar para aquilo, Noemi diz para Ruth: minha filha, espere, até que você saiba o que darão essas coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso. E aqui no capítulo 4 nós vemos que Boaz, cumprindo com a sua palavra, mostrando o seu compromisso primeiramente para com Deus, e depois para com aquelas mulheres, ele vai até o portão da cidade. E às vezes a gente pode perguntar, mas o que este homem foi fazer no portão da cidade? Nos tempos antigos, as questões legais, elas eram definidas no portão de entrada da cidade. Ali, as pessoas responsáveis, elas se reuniam diante das testemunhas e os casos, eles eram julgados. E o texto da palavra de Deus nos diz que Boaz foi até o portão da cidade, sentou-se ali, e o texto diz: eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando, então ele o chamou. Quando nós lemos esta palavrinha dizendo, eis que, a nossa atenção ela é chamada para o fato de que a providência de Deus conduziu todos os eventos para naquele momento em que Boaz estivesse ali, naquele portão, aquele homem passasse. E diante disso, Boaz, ele diz: ô fulano, chegue até aqui e sente-se. E ele sentou. Então Boaz disse aos 10 homens anciões da cidade: sentem-se aqui. E aqui nós somos apresentados a um personagem. Nós vemos aqui colocado o senhor fulano. Mas antes disso nós vemos o resgatador Boaz, evidenciando o seu compromisso com a palavra de Deus, com Noemi e Ruth. E nós vemos aqui que Boaz toma a iniciativa, e mesmo sabendo que ele corria o risco de ter o seu plano frustrado, o de resgatar Ruth para si, ele vai até aquele homem, chama as testemunhas e coloca a situação diante dele. Veja, o texto vai dizer mais adiante que esse fulano era parente de Elimeleque. Boaz muito provavelmente sabia o nome deste homem, mas o autor do livro de Ruth, nós vemos aqui que ele faz questão de não mencionar o nome e atribuir a ele apenas esse título como fulano. Em hebraico a palavra Peloni Almoni, o nome dele não foi mencionado na história. E nós vemos aqui que Boaz chega diante da presença daquele homem e apresenta uma proposta para ele. Note, Boaz ele está agindo de acordo com a palavra de Deus. Boaz ele não está agindo para fazer com que a sua vontade seja feita, porque ele sabia que havia alguém que tinha prioridade antes dele. E nós vemos aqui no versículo 3, Boaz dizendo ao resgatador: Noemi, que voltou das terras moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque,
Então Boaz aqui deixa claro que, olha, eu estou aqui para falar com você, diante dessas 10 testemunhas, diante desses 10 anciões, a respeito da nossa parente, a respeito de Noemi. Nós vimos no capítulo 3 que Boaz ele elogia a Ruth, porque ela era bem falada na cidade. É muito provável que este fulano, este resgatador, sabia da existência de Noemi, que Noemi estava passando por aquela situação, mas nós não vemos esse homem fazendo nenhuma movimentação. Mas aqui Boaz, comprometido com cumprir aquilo que a palavra de Deus demandava dele, ele chega àquele homem e diz a ele, versículo 4, então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compra essas terras na presença dos que estão assentados aqui, na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Veja, toda história, toda boa história, ela tem uma situação problemática que precisa ser resolvida. Nós temos o privilégio de olhar e saber qual é o final dessa história, mas aqui para Boaz que estava envolvido nesse momento, Boaz que estava desejoso e havia feito o seu compromisso com Ruth de ser o resgatador, nós vemos aqui este homem dizendo, ok, eu vou resgatar essas terras. Num primeiro momento, quando nós olhamos para a vida deste fulano, nós temos a impressão de que ele estava fazendo a coisa certa. Então foi chamado ali, ele era o resgatador, e ele diz, eu vou resgatar essas terras. Mas quando nós olhamos para essa situação, nós vemos que essa proposta para esse homem, ela era uma proposta comercialmente tentadora para ele. Veja, Noemi era uma viúva, Noemi era uma mulher idosa, ou seja, ela não daria mais filhos. Então, se aquele homem resgatasse aquela terra, ele teria de ficar ali algum tempo com Noemi até que ela morresse, mas por ser uma mulher velha, sem filhos e sem nenhum neto, aquela era a situação perfeita para aquele homem aumentar as suas riquezas. E como que nós percebemos isso? Nós percebemos isso com o que Boaz vai dizer na sequência. No versículo 5, depois daquele homem expressar o seu desejo ali de resgatar as terras, Boaz diz, Boaz porém lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido da herança dele. Nós vimos que o resgatador, ele era essa pessoa que compraria a propriedade, mas uma das coisas que estava associada com esse processo também, era a lei do levirato, de que quando uma mulher, o seu marido falecia, a palavra de Deus colocava que o cunhado dela, ou o seu irmão, o irmão do falecido, deveria casar com ela para que ela tivesse um filho, e o seu filho perpetuasse o nome do seu marido. E diante dessa situação, este homem ele muda de ideia, porque a palavra de Deus vai dizer no versículo 6, bom, já que não é apenas eu receber essas terras, já que eu vou ter que casar com Ruth, vou ter que gerar um filho, e isso pode comprometer a minha herança, o que ele diz? Nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso deste meu direito, porque eu não posso fazê-lo. Observe bem onde é que estava a motivação deste fulano. A motivação deste fulano não estava em perpetuar o plano redentor de Deus. Veja, o que Boaz estava colocando diante dele é que este homem teria a oportunidade de participar da história da redenção e ser o resgatador de pessoas que estavam necessitadas. Ele teria a oportunidade de ser um instrumento de bênção na vida dessa família, mas a resposta que ele coloca, ele diz, eu não poderei.
E ele deixa clara a razão pela qual ele não poderia fazer isso, e ele coloca: não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. O que aquele homem parou e percebeu e observou é que, já que eu vou ter então de casar com Ruth, bom, essa Ruth é uma moabita, e para piorar a situação eu vou ter que dar um filho a ela, e se eu der esse filho, essa herança, essa terra que eu estou comprando, eu não vou ganhar nada com isso, e o pior, ele vai ser meu filho, e tudo aquilo que eu conquistei até hoje, eu terei também que dividir com ele. Então observe, este homem, ele está olhando para esta situação com um único objetivo em mente: qual é a vantagem que eu posso tirar disso? Este homem, ele está olhando para a realidade com uma lógica, com uma matemática, que só consegue enxergar a única possibilidade de que 1 mais 1 é igual a 2. Qual o benefício que eu poderia tirar de toda essa situação? Quando nós paramos para observar aqui, nós vemos que a real motivação deste homem muitas vezes encontra eco com a maneira como nós vivemos a nossa vida. Eu falei aqui no início da pregação de que a lógica do reino de Deus, ela é uma lógica que ela é diferente da lógica do mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse para os seus discípulos que aquele que buscar ganhar a sua vida, ele perderá a sua vida. E aquele que buscar perder a sua vida, esse a ganhará. Mas quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de nós usarmos tudo aquilo que nós recebemos para ser bênção na vida de outras pessoas, para ser bênção na vida da igreja, e a pergunta que nós fazemos é: o que eu vou ganhar com isso? Mas será que isso vai me satisfazer? Me chamaram para ser professor na escola dominical, me chamaram para trabalhar na igreja, será que eu vou gostar? Será que vai ter alguma vantagem nisso daí? Ou então, me chamaram para fazer uma coisa que ela não tem tanta evidência, eu não estou conseguindo perceber qual que é o meu benefício no meio de tudo isso. A palavra de Deus, nessa noite, ela nos mostra que a lógica do reino de Deus ela é diferente. E aquele que deseja ganhar, precisa estar pronto para perder. Este fulano não queria perder nada das suas posses. Esse fulano não queria abrir mão de nada. E o pior de tudo, ele mostrou que o seu maior interesse, ele estava nas posses do que nas pessoas. Porque nós veremos o contraste aqui com a vida do resgatador, com o que Boaz dirá logo na sequência, diferentemente da vida deste homem, mas nós precisamos parar e refletir aqui, o que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado para nós sermos bênção na vida daqueles que estão necessitados dentro da casa de Deus. Será que nós temos olhado para as situações unicamente baseados naquilo que eu vou ganhar? Será que nós estamos prontos para abrir mão do nosso conforto pelo reino de Deus? A palavra de Deus nos mostra que se você deseja ganhar a sua vida, você precisa estar disposto a perdê-la. Jesus Cristo disse que aquele que em vida abandonasse bens, abandonasse pai, irmãos, abandonasse a família por conta do nome dele, receberia muito mais e a bênção da vida eterna. Este homem, nós veremos aqui no versículo 7, que Boaz ele dará sequência, e o autor do livro de Ruth, ele vai nos dizer a respeito de um costume que acontecia quando os negócios eram fechados. No versículo 7, o texto nos diz: este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar o negócio, tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava o negócio, por isso quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então é um costume muito diferente do que nós temos hoje, mas essa era a maneira como os negócios eram firmados, e é muito provável
que no momento em que o livro foi escrito, esse costume já não era tão comum, ao ponto do autor nos trazer a explicação. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que há um sentido nisso. Se você se lembrar lá do livro de Josué, no capítulo 1, Deus ele diz ali para Josué, ele coloca uma promessa que havia sido feita a Moisés, e ele falou: todo lugar em que vocês puserem a planta do pé, eu darei a vocês como promessa. Há muitas pessoas que pegam essa passagem e utilizam ela fora do contexto, dizendo: onde eu colocar o pé é meu, tomo posse. Mas não era nada disso que estava sendo colocado aqui. Então, no contexto do povo da aliança, a terra era importante, Deus havia dado essa promessa. E quando este homem abria mão do direito dele de ser o resgatador, ele estava abrindo mão, não apenas de abençoar a vida daquela família, mas também de tomar posse daquela terra, a fim de que o nome dos seus familiares fossem preservados. Ele abre o direito disso, passa para Boaz, e Boaz vem mostrar o contraste de uma pessoa que verdadeiramente vive pela lógica do reino de Deus. Uma pessoa que, diferentemente das pessoas de Gênesis 11, que buscavam tornar o seu nome grande, ele vem mostrar para nós que o seu maior interesse estava em ser um abençoador da vida de Ruth, da vida de Elimeleque e Quilion, da memória e Malom, porque ele nos diz no versículo 9, então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas que comprei de Noemi, tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, e para que este nome não seja exterminado dentre os irmãos, e do portão da sua cidade, hoje vocês são testemunhas disso. O que Boaz ele está nos mostrando, é que a transação que estava acontecendo aqui, não era sobre um benefício que ele conquistaria para a sua vida. Ele está nos mostrando que o seu interesse maior era o interesse que estava colocado na vida de pessoas vivas, Ruth e Noemi, e dos seus falecidos. Ele sabia da importância da palavra de Deus, da permanência da terra em uma família, da permanência do nome que seria dado por um filho gerado dessa mulher que estava viúva. Ele nos mostrou que ele estava disposto a perder em termos financeiros para ser uma bênção na vida dessas pessoas. Ele estava disposto a perder de repente a sua reputação diante daquela sociedade, porque Ruth era uma mulher gentílica. Ruth ela vinha de um povo pagão. E quando nós olhamos para a história dos moabitas, nós vemos que este povo, as mulheres deste povo, fizeram os homens de Deus se desviar e adorar outros deuses. Fizeram com que os homens eles se prostituíssem com elas e abandonassem o Senhor. Mas Boaz não está olhando para nada disso, ele está olhando para a graça de Deus, agindo sobre a vida daquela mulher piedosa. E ele, diante de todo o povo, diante daqueles anciãos, ele firma o pacto e se estabelece como o resgatador de Ruth e de Noemi. Nós, daqui a alguns momentos, nós iremos participar da ceia do Senhor. E quando nós olhamos, Boaz abrindo mão de ter um benefício financeiro para ser o resgatador dessas pessoas, quão maior foi aquilo que Jesus Cristo teve de abrir mão para que nós fôssemos resgatados do pecado. Jesus Cristo, ele deixou a glória, ele assumiu a vida de servo, ele nos mostrou que o caminho para a exaltação passa pela humilhação. O autor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2,
Ele convoca aqueles crentes na sua luta contra o pecado, na corrida da jornada cristã, para que eles olhassem para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé deles. E ele diz ali, este autor e consumador, que em troca da alegria, suportou a cruz sem importar a vergonha, mas agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus Cristo nos mostra a lógica do reino de Deus, que para ganhar é preciso perder. Jesus Cristo viveu no seu estado de humilhação, para que nós pudéssemos estar hoje abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. A palavra de Deus aqui, ao olharmos para a vida destes dois homens, nós vemos que aquele que quis ganhar a sua vida, perdeu tudo. Nós estamos aqui hoje, mais de 3.000 anos, relembrando a vida dessas pessoas. E quem foi esse fulano? Este fulano, o seu nome não está na história da redenção. Este fulano, ele não está na genealogia que trouxe o nascimento do nosso Redentor. Este fulano, ele abriu mão de participar da história da redenção e por isso caiu no desprezo e teve o seu nome esquecido. Depois, se você parar para ler o capítulo 4, você vai ver que neste capítulo há uma grande ênfase sobre a permanência do nome, sobre a exaltação do nome. E aqui nós vemos que, se nós desejamos ter o nosso nome exaltado, se nós desejamos ter o nosso nome fazendo parte dessa história da redenção, nós precisamos estar prontos para servir sacrificialmente dentro do corpo de Cristo. Nós precisamos começar a trabalhar na obra de Deus, não olhando para os benefícios que nós conquistaremos, mas naquilo que nós muitas vezes poderemos perder para o benefício do povo de Deus. O que você deseja fazer? Você deseja abrir mão como este fulano ou como Boaz e como nosso Senhor Jesus Cristo viveu a vida de um servo sofredor, sacrificando-se pelo seu próprio povo? E a pergunta que você pode falar, mas qual que é a vantagem de viver essa lógica do reino? Qual que é a vantagem de perder para ganhar? Nós vemos aqui que depois dessas palavras, o povo vai direcionar a palavra para Boaz. No final do versículo 10, ele diz, hoje vocês são testemunhas disso. E no versículo 11 e 12, essa bênção ela é pronunciada, e nós vemos que o povo diz, somos todos testemunhas, e o que eles dizem a Boaz no portão da cidade? Duas coisas são pronunciadas aqui para ele. Ele diz que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raabe e Lia, que edificaram a casa de Israel. A primeira coisa que é colocado aqui é que este desejo não era algo que Boaz faria por si, mas que Deus, na sua soberania, o Deus que conduziu a vida dessas mulheres, o Deus que conduziu Boaz até aquele portão, que este mesmo Deus, o Deus da aliança, que ele fizesse de Ruth, como ele fez para Raquel e Lia. E quem foram essas mulheres? Essas mulheres foram a esposa de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, foram as mães daqueles homens que receberiam os nomes das 12 tribos de Israel. A bênção que está sendo colocada aqui para Boaz, o que ele está dizendo é que Ruth venha ocupar o lugar tão importante na história da redenção como Raquel e Lia. Como que nós trazemos isso para nós hoje? Quando nós vivemos pela lógica do reino, nós temos a oportunidade de participarmos da história da redenção. A história que nós estamos vivendo não diz respeito à história de fazer o nosso nome grande. A história que nós estamos vivendo é a história de fazer o nome do Senhor engrandecido. E a bênção que nós recebemos é de sermos incluídos nessa história da redenção. Por aquilo que Jesus Cristo fez, tendo o seu corpo partido e o seu sangue vertido na cruz, nós fomos unidos a Cristo. Nós nos tornamos participantes desta história.
E a bênção que foi colocada aqui para Boaz é uma bênção que se estende para nós hoje. Mas a palavra de Deus também continua dizendo, eles dizendo para Boaz: e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der essa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Segunda coisa que eles desejam ali para Boaz, é que ele fosse poderoso e que o seu nome, veja aqui a importância do nome, o seu nome se tornasse famoso em Belém. E o exemplo que é dado aqui, nós nos lembramos lá do livro do Gênesis, do Êxodo, no capítulo 38, e nós vemos ali a história de Judá e Tamar, uma história trágica, onde esta mulher que havia ficado viúva, ela foi, diante da lei do levirato, abusada pelos seus esposos posteriores que não deram filhos a ela, e ela, naquela história, ela se faz de prostituta, se encontra com o seu sogro, e nós vemos ali que um descendente é dado a ela. E quando nós paramos para olhar para essa história trágica, se você olhar para o final do livro de Ruth, você vai observar que este filho, Pérez, é aquele que é o primeiro citado na genealogia que vai dar até Davi. O que aquelas pessoas elas estavam dizendo e desejando para Boaz, é que da mesma maneira como Deus tinha abençoado com Pérez, que veio dar a descendência, trazer a Davi, que o Senhor fizesse alguma coisa especial na vida deles, e que o Redentor pudesse ser trazido por essa família. Quando nós olhamos para o Novo Testamento no Evangelho de Mateus, ali na genealogia que nos é apresentada, nós vemos Boaz participando dessa genealogia. Nós vemos que o que estava em questão não era apenas o nascimento daquele que daria, nas suas gerações, a vinda do rei Davi, mas a vinda do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. O povo desejou que Boaz tivesse um nome grande. Nós, quando olhamos para a história da redenção, o autor de Hebreus, ele também nos diz no capítulo 1, que Jesus Cristo, depois de ter realizado a sua obra, ele se assentou, evidenciando a conclusão de toda a obra, porque no tabernáculo não havia um local para o sacerdote se assentar, mas é dito que ele encerrou a sua obra e é dito que ele recebeu um nome acima dos anjos, um nome muito superior. E nós, por estarmos unidos a Cristo Jesus, nós recebemos também um título grandioso, nós somos chamados cristãos, nós somos discípulos de Cristo e temos a bênção de não apenas participarmos da história da redenção, mas também testemunharmos dessa história para aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Deus, ele nos convida aqui nesta noite a vivermos por uma lógica diferente da lógica do mundo. Ele nos convida nessa noite nós vivemos pela lógica que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, que quando nós buscamos ganhar a nossa vida, nós a perdemos. Mas quando nós a perdemos, quando nós negamos a nós mesmos, quando nós tomamos a cruz, quando nós seguimos a Cristo, nós evidenciamos que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor.